legal. Eu quero começar com a leitura de dois versículos, na verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, isso está em 2 Timóteo 4, versos 3 e 4. Para a gente ter uma noção dos dias que nós estamos vivendo. Isso era profecia, né, na época de Paulo falando aqui a Timóteo, e já dando orientação para ele não se dobrar, né, aos pensamentos e ao jeito de ser de qualquer outra pessoa que agisse não em conformidade com o evangelho, o autêntico evangelho. Então, nós estamos vivendo esse tempo onde não estão suportando a vã doutrina, onde estão sentindo coceira nos ouvidos, as pessoas não aguentam ouvir a verdade, né? E é algo assim que é tremendo. A palavra, ela sempre se apresenta, o próprio Cristo se apresentou para nós como a verdade. E as pessoas às vezes falam assim: eu preciso dizer umas verdades para você, ou dizer algumas coisas. Quer dizer, a pessoa quer argumentar e imaginando que haja mais do que uma verdade, né? E sendo que, na realidade, nós sabemos que Cristo é a verdade, né? João 14,6 diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Cristo disse isso. Então, eu vou compartilhar aqui com os irmãos alguns slides que a gente pode, então, refletir. Nosso tema de hoje é o capítulo 4, mas eu quero começar a partir do verso 33 do 3, só para a gente recapitular um negocinho, e depois daí a gente pega já o gancho para o capítulo 4, ok? Tá, vou só colocar aqui para compartilhar. Só um instantinho. Aí. Pronto, já está chegando para os irmãos aí? Ok. Então, o Evangelho de Marcos, no caso, no capítulo 4, é o da nossa aula, o tema da nossa aula. O evangelista Marcos, ele tem como missão, ele se declara ali nos textos, ao longo do texto, a sua missão de apresentar Jesus, mas apresentá-lo como Filho de Deus e focado para, principalmente, mandar mensagem para os romanos, ok? Então, finalzinho do capítulo 3, só para a gente pegar o gancho, então, a partir do verso 33, diz: então, ele lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe ou meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, ele disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, é muito interessante a gente observar isso, que Cristo, ele foca mesmo naquilo que é eterno, né? E o que é eterno, a família humana nossa, ela é bênção nas nossas vidas, mas a família eterna é aquela que realmente garante a nossa companhia ao lado de Deus, ou passarmos a eternidade com Ele. É fato que não merecemos, é fato que não há o que se possa fazer para conquistar a eternidade, é fato que também não podemos comprar, né? E é somente mediante a graça, o favor imerecido dele e a ação do Espírito Santo, que nós podemos chegar até lá. Então, o Evangelho de Marcos vai citar aquele trecho onde Jesus estava sendo abordado por grandes multidões, e a coisa estava complicada, porque ele fazia sinais e maravilhas, curando. Então, as pessoas vinham aos pés dele e paravam para ouvi-lo, mas possivelmente muitos nem com interesse de ouvi-lo mesmo, mas sim de receber um milagre, uma graça,
um benefício, né, em forma de qualquer tipo de ajuda nesse sentido, ou mesmo a expulsão de demônios, tal. Mas Jesus, ele nesse episódio, ele pede para que os discípulos providenciem ali, coloquem um barco afastado um pouquinho da praia, para que as pessoas ficassem na areia, então ele tivesse uma condição de falar com eles. Então, aqui no início, nossos 2 primeiros versos do capítulo 4, voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco e se assentou, e afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, ou do seu ensino, né? Então, a primeira parábola que ele usa, que ele apresenta, é a clássica e famosa parábola do semeador. O texto de hoje está diretamente ligado a 41 versículos, então a gente não vai ter como discorrer a leitura assim minuciosa, versículo por versículo, mas os pontos-chave a gente vai estar efetuando a leitura. Mas nós conhecemos a parábola do semeador, ela é bem conhecida, né? A Bíblia fala que, então Jesus fala que um homem saiu a semear e algumas sementes caíram em diversos tipos de terreno diferente. Então, aqui até pela imagem, você pode olhar ali no cantinho esquerdo, fala ali dos 4 tipos de terreno que caiu. As primeiras caíram à beira do caminho, as demais caíram, algumas caíram entre as pedras ou um terreno rochoso, outras caíram entre os espinhos e outra caiu em terra boa. Então, a gente tem a observação desses 4 aspectos. As primeiras que caíram à beira do caminho, o texto diz, então, que vieram as aves do céu e as comeram, né? A segunda, caíram em terreno rochoso e elas rapidamente germinaram, porém, vindo o sol e, então, aqueceu ali e elas não tinham raízes, então não conseguia absorver água, por não ter raízes, acabaram secando e morrendo. Terceiro grupo caiu entre os espinhos. E os espinhos, em determinado momento, começaram a crescer a ponto de sufocar aquela semente. E o quarto tipo, as sementes caíram, então, no quarto tipo de solo, que seria a terra boa. Então, nos versos de 3 a 9, a gente vai encontrar essa descrição, a parábola, então, do semeador, né? E aqui a gente pode entender que os discípulos ouviam aquilo e as pessoas também ouviam em parábolas. E Jesus teve alguns momentos em particular que ele conversou com os discípulos e eles questionaram, perguntaram o que significa isso, querendo entender o que era que Jesus estava querendo dizer com aquelas parábolas. Então, Jesus usava parábolas para 2 aspectos. Um básico, que era justamente contextualizar para que eles pudessem entender melhor. A história da parábola em si não era o principal, mas sim um fundamento, um ensino mais profundo que ele trazia nessa história. Então, como se fosse a moral da história era que era importante. Então, aqui caiu em terra boa, o texto diz, né, nos versos 8 e 9 ali, que essas sementes frutificaram, e frutificaram a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, na realidade, aqui tem um aspecto muito interessante. Para frutificar, tem que ser semeado, tem que ser regado, tem que germinar, tem que crescer, e no crescer tem que enfrentar as intempéries, o vento, a chuva, o sol, tem que sobreviver a tudo para então se tornar a árvore e depois chegar ao período de estar em flor e, enfim, vir o fruto, né? Então, frutificar significa o processo inteiro, desde o germinar até o momento do fruto estar apto para ser colhido. E é interessante que o texto ele fala que uns foram a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1.
portanto, o que importa aqui é que justamente essas que caíram em terra boa frutificaram. E aí ele vem com uma expressão muito interessante, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é isso? Então, ele faz essa expressão e a gente para imaginar, todo mundo que estava ali tinha ouvidos. Então, eu estava querendo dizer, todo mundo que tem ouvidos para ouvir, ouça, como quem dissesse, tenta entender, compreende o que eu estou querendo dizer. Porque aqui, Jesus, ele realmente trazia o ensino daquilo que era espiritual, daquilo que era profundo, daquilo que era essencial para a vida do ser humano, e não estava ali só preocupado em que as pessoas viessem receber os seus benefícios como cura, como alguma ajuda, ou mesmo a expulsão de demônios, e se isso ficar ou parar por ali, não tem sentido algum. E a partir do verso 10, então, ele começa a explicação. Irmã Rosalina, pode ler para a gente esses 3 versículos que estão na tela? Sim, pastor. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogavam a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o ministério do reino de Deus, mas aos que de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Okay, obrigado, irmão. Eu não sei quantos irmãos já se depararam com esse verso 12 e tiveram alguma curiosidade em entender por que na Bíblia está dizendo que para que eles vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Parece aqui que Jesus não queria que alguns se convertessem, que alguns recebessem o perdão. Sempre quando eu li esse versículo, sempre tive essa curiosidade, me incomodava um pouco, de falar, poxa, por que será isso, né? Mas ele vem aqui, na verdade, que a gente pode perceber, é que o evangelho não é para todos. O evangelho autêntico não é para todos. Ele está à disposição de todos, mas não é para todos. A gente vai entender logo mais no decorrer da lição, por que não era para todos. E por que Jesus usava declarou isso, para que eles não entendam e venham se converter e haja perdão para eles. Porque algumas pessoas, quando ouvem a respeito do evangelho, ouvem com interesses escusos. Alguns vão por motivação diferente, ou que não seja uma motivação autêntica, ou há quem busque o evangelho e procure o evangelho com as razões mais diversas possíveis, e muitos com interesses até escusos, de segunda intenção. Então, o evangelho realmente é algo que não é para todos, e a gente vai entender para quem o evangelho realmente é. Então, ele continua explicando, dos versos 10 ao 20, a parábola. Então, ele fala para aqueles que estão de fora, que os que estão de dentro, então, é revelado, ele explicava para aqueles, então, que eram os discípulos, aqueles que não somente os 12, mas quem se aproximasse com um coração de discípulo, como alguém que tem a intenção de aprender, de receber dele, essa pessoa recebe e consegue entender o evangelho. Tem mais 2 versículos, quem gostaria de ler? Não sei se é a irmã Michele. Posso ler? Os de dentro da fé. 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. 2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Obrigado, irmã.
Então, esses dois textos, e eu achei muito curioso, que é 1 Timóteo 1,5 e 2 Timóteo 1,5 falam de uma fé não fingida, ou podemos dizer assim, a autenticidade da fé, que a fé, os que são de dentro da fé, são aqueles que têm uma fé não fingida. E aqui no texto de 2 Timóteo ainda enfatiza uma característica interessante, é uma fé que primeiro habitou na tua avó, depois na tua mãe, e depois é certo que habita em ti, no caso, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, que era um pastor recém-colocado na liderança da igreja, e ele era bem jovem, então recebeu bastante orientações do apóstolo Paulo, e nesse sentido, ele aqui traz a ideia de que nós devemos apresentar o evangelho aos nossos filhos, e os nossos filhos devem apresentar aos nossos netos, e assim por diante, e as gerações vão sendo abençoadas se nós tivermos uma fé não fingida, se vivenciarmos essa fé no nosso dia a dia, nossos filhos não se desviarão do caminho, serão fiéis àquela palavra, porque eles verão em nós como exemplo, e os nossos netos vão ser abençoados, e bisnetos, enfim, muitas gerações depois das nossas, se nós fizermos o nosso papel direitinho aqui, vão ser abençoadas também. Então, e o verso de 1 Timóteo, ele fala que o fim, ou o propósito do mandamento, quer dizer, do evangelho, tudo é o amor de um coração puro, é a caridade, é a ação, porque caridade seria o amor em ação, né? A ação de um coração puro e de uma boa consciência, significa que a gente não segue a Cristo porque a gente foi enganado, a gente não segue a Cristo porque a gente foi ludibriado, porque fizeram a nossa cabeça ou porque alguém nos manipulou. Nós seguimos a Cristo de uma livre e boa consciência, porque temos crido no Evangelho, temos ouvido dele, temos experimentado o Espírito Santo que nos selou com a marca de Cristo. Ele então vem e mostra aos nossos corações, nos testifica a nós que somos filhos de Deus, testifica que pertencemos a Ele e nos esclarece a palavra. Então, o grande segredo é que aqueles que estão dentro da fé, aqueles que têm essa fé não fingida, recebem do Espírito Santo a revelação e compreendem o Evangelho. Agora, e os que são de fora? Os que estão... Aqui eu coloquei um texto que se refere à ideia ao período da Canaã, da Terra Prometida, que ela é uma prefigura do céu, ela prefigura o céu, que está em Hebreus 3, os versos 17 a 19. Então, o que é uma prefigura? É uma ideia pré-concebida de algo. Então, por exemplo, a Arca de Noé também é prefigura da salvação, porque aqueles que entraram se salvaram e aqueles que, ou melhor, que creram e entraram se salvaram, e aqueles que não creram e ficaram do lado de fora se perderam. Então, a Arca de Noé é uma prefigura da salvação. No momento que a porta foi fechada, não entrava mais ninguém, nem saía mais ninguém. Então, aí a ideia da Terra Prometida também é, assim como a Arca de Noé é uma prefigura da salvação, a Terra Prometida é uma prefigura do céu, que é uma terra que nos é prometida, que é prometida àqueles que creram. Então, vamos ver... Quem gostaria de ler são esses 3 versículos? Hebreus 3, de 17 a 19. Eu leio, pastor. Pode ler, então, irmão. Obrigado. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Obrigado, Nuno. Então, queridos, olha só como o texto é realmente claro nisso, que é por causa da incredulidade. Incredulidade é aquele que não crê, que não tem a fé. Então, sem a fé, é impossível realmente agradar a Deus, porque ele escolheu agir na fé e não na incredulidade. Aquelas pessoas que questionam simplesmente, que se opõem ao Evangelho,
e se opõem, inclusive, à existência de Deus, ou que não se submetem a esse Deus, apesar de a Bíblia ser muito clara que a revelação da natureza ela é nítida para todos perceberem a existência de Deus. Ela é uma das revelações principais da Bíblia, a segunda no seu Filho, Jesus. Então, a gente é colocado por Deus na condição de indesculpável pelo fato dele se revelar a nós, e tem pessoas que repudiam isso, né? Então, os que são de fora são exatamente isso, os que estão de fora. Então, por isso, quando ele pregava, usava por parábolas, mas não explicava para todos. E quando a gente disse que o evangelho não era para todos, ele é assim, ele está à disposição de todos, mas ele vai ser bênção, ele vai se concretizar como bênção na vida daquele que crê, na vida daqueles que amolecem o seu coração e permitem com que a palavra de Cristo entre e fique, que Cristo habite na sua vida. Então, essas pessoas que permitem, assim, com que Deus haja, que por mais que elas não saibam nem como dizer ou como orar, muitas vezes eu entendo que esse período da pandemia tem esse lado bom, que muitas pessoas estão se voltando para Deus, falando, Deus, se o Senhor existe mesmo, então me socorra, por favor, e Deus pode aproveitar esse momento para se revelar a essas pessoas. Então, enfim, a questão aqui é, se eu abro meu coração e permito com que Deus entre, que faça morada, que molde a minha vida, aí sim, eu sou classificado dessa forma. Então, você também cada um é. Então, o evangelho é para todo aquele que crê. A salvação é para todo aquele que crê. Está à disposição de todos, mas só os que crerem serão chamados filhos de Deus. Só os que crerem serão realmente alcançados. Então, aqui, dos versos 14 a 20, ele vem e explica, né, continua explicando a questão da parábola, agora falando aos discípulos, né, não somente aos 12, mas qualquer um que estivesse ali em submissão como discípulo. Ele mais reservado, algumas vezes foi apenas com os 12, mas, enfim, entenda aquela aplicação que a gente já pode ir fazendo para a nossa vida, que é aquela questão de, se eu sou discípulo de Cristo hoje, então isso é para mim. Se eu sou de Cristo, essa revelação também chega a mim, né? Então, quem sabe quem realmente nós somos nós mesmos, né? Quem sabe da autenticidade da nossa fé somos nós mesmos. Então, a explicação, Jesus fala, então, que a semente que o semeador lançava é a palavra, que o caminho, aquelas que caíram no caminho, são aquelas que que Satanás age e rouba o que foi semeado de uma forma muito rápida. As pessoas se esquecem rapidamente. Eu não sei quantos já fizeram esse exercício para a gente ver como que a gente precisa realmente estar diariamente buscando ao Senhor, porque a nossa mente é falha. Tem gente que fala assim, puxa, na hora da janta já não lembro o que comi no almoço, né? Mas não sei quantos já tentaram na terça ou na quarta-feira lembrar o que foi pregado no domingo, ou como que, se eu parar para pensar o que foi pregado há 3 domingos atrás, né, a nossa mente, ela parece que não guarda as coisas que são mais recentes, assim, com facilidade. Ela guarda algumas coisas que foram pontuais e bem relevantes na nossa vida, muitas vezes mais as que são mais longínquas do que as mais próximas. Então, por isso que é necessário que a gente busque a Deus sempre, fale com Ele diariamente, porque assim a gente garante essa comunhão, garante a proximidade com Ele. Né? Então, o texto diz, apresenta que a semente é a palavra, então que as que caíram na beira do caminho, Satanás rouba o que foi semeado nesses corações. As que caíram em solo rochoso, ele diz que são aquelas pessoas que ouvem com alegria, porém sucumbem ou desistem, desanimam quando chega o momento das lutas, das tribulações, das perseguições, aquelas pessoas que vêm para o evangelho com a expectativa de que vai ter uma vida perfeita, de paz, alegria, amor e harmonia, e não está preparado para uma luta, para uma batalha, para enfrentamentos, né? Então, também fala que aqueles que caíram entre os espinhos significa as pessoas que permitem com que os cuidados do mundo, as riquezas e ambições sufoquem a sua fé a tal ponto dela se tornar infrutífera.
é aquela pessoa assim que começa a se envolver muito com as coisas do mundo, no sentido de gastar, investir tempo nessas coisas, e aí acaba não tendo tempo para Deus, não tendo tempo para si mesmos. Muitos que correm atrás da questão das riquezas, no sentido de, eu tenho que cuidar de muitas coisas, e para manter essas riquezas, a pessoa então, despende muito tempo, e o foco, né, aquela questão do foco, qual a preocupação que a pessoa tem. Então, tudo isso vai acontecendo, as ambições, aquilo que a pessoa busca. Tem gente que ambiciona poder, eu quero mandar, então ela vai querer ficar batalhando e buscando isso o tempo todo e esquece de realmente se aproximar de Deus, que era aquilo que Deus gostava muito de fazer no final de cada dia, ali no Éden, vindo buscar Adão e Eva para conversar, enfim. E aí teve o quarto terreno, que foram aqueles que caíram em terra boa. Aqui, certa feita, eu conversava com uma pessoa e ela fez uma colocação que eu achei muito interessante. Ela falou, como é incrível que eu não nasci no Evangelho, essa pessoa estava dando esse testemunho, não nasci no Evangelho, me converti por volta dos 16 anos, mas eu senti, depois da consciência de Cristo, eu percebi que ele já cuidava de mim aos 8, aos 10, aos 12, ele já vinha trabalhando a minha terra, o meu terreno, vinha trabalhando o meu coração, de tal forma que no momento em que eu ouvi, a minha terra estava preparada. E aquela semente caiu e germinou, e hoje é árvore frondosa para a glória de Deus. Essa pessoa declarava isso, então foi algo muito interessante. E aí o que o texto diz é que são as pessoas que ouvem, que recebem e frutificam. Interessante que entre o recebem e o frutificam tem toda uma vida, mas são as pessoas que realmente o evangelho entra e faz diferença na vida, aquelas pessoas que entendem que tem Cristo como seu maior bem, sua maior preciosidade. Então, essas pessoas são as que vão crescer, que vão receber e vão passar por um crescimento, vão passar por lutas, vão enfrentar tudo que tiver que enfrentar, mas vão chegar à maturidade, vão chegar ao momento de flor e vão chegar ao momento de, então, frutificar. Então, essa foi a explicação que está, então, até o verso de número 20, que, então, aquelas sementes que caem em terra boa significam aqueles que ouvem e recebem e frutificam. E aí a gente pode fazer uma aplicação para os nossos dias com relação a essa semente, porque a gente tem visto acontecer aí fora, né, muitas coisas. E o que a gente tem visto, por exemplo, que tipo de semente está sendo semeado por aí? Porque a questão não é somente o semear, mas o que está sendo semeado. Qual é a qualidade dessa semente? E se a semente é a palavra ou é o evangelho, como é que está sendo pregado esse evangelho? Será que eu poderia sair, vamos dizer que a pessoa que está procurando uma igreja, ela pode simplesmente entrar na primeira que encontrar e se afiliar àquela igreja, ou de repente ela seria sábio, ela visitar algumas vezes e observar e ponderar, ver se o evangelho que está sendo pregado ali é o autêntico evangelho pregado, apresentado na palavra, ou se ele tem outras conotações, ou se ele tem algumas bifurcações, se tem algo que desvirtua, que aí uma pequena diferença do evangelho autêntico o faz um evangelho falso. Porque com Jesus ou é 100% ou é 0%, não tem como estar 98% certo. Aquelas pessoas que nos nossos dias pegaram e falaram, não, nós vamos reescrever a Bíblia, mas vamos tirar dela os pontos que a gente não concorda, então vou ter uma Bíblia parcial e também adaptada às minhas vontades, sentimentos, ou o que eu entendo que é certo ou justo. Porque quando a Bíblia nos é apresentada, ela é apresentada como parâmetro. A gente tem que entender que ela é um parâmetro, e não o nosso entendimento, mas é a própria palavra de Deus que é o parâmetro. Ele não nos deixou órfãos, nos deixou o Espírito, mas deixou também a sua palavra. E esse mesmo Espírito Santo nos convence, nos direciona através dessa palavra. Eu não sei quantos irmãos têm tido esse privilégio,
mas eu sou apaixonado por sentir Deus e observar Deus agindo e interagindo conosco nas pequenas coisas. Naqueles detalhes, quando Deus te atende numa oração que era um detalhe, e você talvez tenha imaginado, falar, Deus não vai se preocupar com isso, né? Tem muito mais coisas mais importantes para se preocupar do que isso, e de repente você vê aquilo acontecer, e quando você lembra daquele detalhe, você lembra, puxa, Deus observou até aquele detalhe, até aquela situação que eu imaginei que ele ia desprezar, mas não, ele observou. Então, a gente percebe isso. E que tipo de evangelho está sendo apresentado? Então, essa situação hoje está muito forte. No tempo de Cristo tinha também, já era avisado lá que haveriam falsos mestres, falsos profetas, né? E haveriam, então, aqueles que usariam a Bíblia com motivos tortuosos, e nós sabemos que existe isso nos nossos dias. Então, essa parábola do semeador, sim, tem toda a conotação que Cristo apresentou, e tem também essa questão que a gente tem que observar, que a gente não pode se afiliar a qualquer lugar, não pode chegar aí aceitando ser um crente esponja. Tem que ser esponja naquilo que é autêntico. Tem que ser esponja, mas tem que ser bereano. Quer dizer, eu tenho que aceitar o evangelho, mas eu tenho que testificar ali na palavra, ver se aquilo que está sendo pregado é aquilo que a palavra nos apresenta. Então, é isso. Qual seria a aplicação dessa parábola a parábola do semeador nas nossas vidas? O evangelho que nós estamos recebendo é o evangelho de confronto ou do conforto? As duas palavras são até parecidas, confronto e conforto. Mas, querido, eu prefiro estar incomodado com aquilo que a Bíblia me aponta, me orienta, que aquilo faça, que seja difícil vencer aquilo, mas aquilo vai ser mais abençoador para a minha vida do que se eu procurar esse evangelho do conforto, que é aquela coisa das palavras que lisonjeiam o coração, que só falam das coisas boas e não falam do que realmente aquelas pessoas, vamos dizer, o evangelho que não fala do negar-se a si mesmo, do tomar a cruz e do seguir a Cristo, muitas vezes fala para seguir mestres, pastores, líderes, ou mesmo músicos, enfim. A oferta está muito grande, o mercado apresenta de tudo. E como saber o que é certo? É exatamente pela ação do Espírito Santo nos nossos corações e pela verificação quando nós pegamos a palavra e comprovamos com aquilo que está sendo pregado. Então, não sei você, mas eu prefiro um sermão que me incomode, que mexa comigo, que fala assim, puxa vida, não, isso eu preciso mudar na minha vida, eu não posso mais ser assim, isso aqui tem que ser passado na minha vida, eu quero crescer, eu quero me aproximar de Cristo, eu quero ser mais parecido com Ele, eu quero esse evangelho que me impacta, que ele vem e me atinge, que me desmonte, mas que me refaça na presença dele, de forma que eu possa cada dia mais parecer com Cristo. Eu prefiro um evangelho assim do que aquele do conforto, porque muitos vão confortavelmente errar o caminho, errar o alvo, e não vão chegar lá onde almejam chegar, porque hoje em dia o que se vê é uma pregação de um evangelho que não exige mudança de vida. É a pregação de um evangelho que você pode continuar fazendo o que você fazia, sendo quem você era, não tem transformação alguma. Aquela palavra que vamos dizer, que é conhecida ou traduzida por metamorfose, é a transformação da lagarta para a borboleta, que passa pelo casulo. É essa transformação que Deus espera de nós. Ele quer nos fazer de uma coisa feia para uma coisa bonita. Ele quer transformar as nossas vidas de uma forma que o que nós somos hoje não pareça em nada com o velho homem, né? O novo homem se renove a cada dia e o velho homem seja mortificado. Então, o evangelho autêntico, ele é confrontador, ele é impactante, ele não vai ao encontro dos nossos corações, ele vai de encontro aos nossos corações, ele vem, impacta a minha vida, e aí eu repenso, decido e ajo de acordo com aquela minha decisão. Então, isso é que faz a grande diferença. Então, o evangelho do conforto hoje está à disposição em qualquer prateleira.
mas é importante observar que o autêntico evangelho, ele não é do conforto, ele é do confronto. Amém? E aí a próxima parábola que aparece é a parábola da candeia. A questão da candeia é que a candeia era como se fosse realmente vou voltar aqui no slide, como se fosse esse lampião, né? Uma luminária, e que você não vai colocar ela debaixo... Oi? Sou eu. Pois não. A gente combinou semana passada que apesar da correria, né, de ser muito conteúdo para a gente passar, por exemplo, um capítulo inteiro, nós fazemos assim, de maneira mais compassada, como você já está fazendo. Mas é o seguinte, eu queria sugerir que entre um capítulo e outro, a gente abrisse para dúvidas, para questões, para que os irmãos possam participar, se for possível. Perfeito, pastor. Realmente, se tiver alguma dúvida ou alguém quiser comentar sobre essa questão do confronto, do evangelho, isso aí realmente faz sentido, pastor. Muito obrigado. Pastor, eu tenho uma pergunta assim, para fazer. Pode fazer. Aqui no capítulo... Se ela for cabeluda, eu deixo o pastor Saulo responder, tá bom? Aqui no capítulo 20... No versículo 20. Isso. Desculpa, o versículo 20, que ele fala que... E aos que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Isto seria, não sei, eu entendi dessa forma, eu não sei se eu entendi corretamente. Esses 30% seriam, assim, as pessoas que recebem a palavra, mas eles não produzem nada, né? Eles vão à igreja, recebem a palavra e depois se distanciam, enfim, vão embora e realmente não dão nenhum fruto. Os 60% seriam, assim, as pessoas que fazem tudo assim por obrigação. Eu mando, você obedece, né? Aquela coisa assim. E os 100% seria, assim, aquele crente que ele vai, ele produz, a semente, a palavra que ele recebe, ele faz com que ela frutifique, que leve para outras pessoas, né? Enfim, aquela semente que permanece. Esse entendimento, ele está correto? Eu entendo que o texto não está falando exatamente isso, irmã. Apesar do texto, de ser uma realidade, essas colocações que a irmã fez, que a gente encontra todo tipo de crente dentro da igreja, todo mundo que se declara cristão nem sempre ou não, a atenção não acontece ao evangelho, às coisas de Deus de uma tal forma. Existem essas pessoas, sim, na igreja, mas o que eu entendo do texto é assim, quando ele diz que frutificou, significa que todas essas sementes que caíram na terra boa deram fruto. E a 30 por 1 significa que, de repente, vamos pensar assim, numa maçã, por exemplo, tem umas 4 ou 5 sementes, e vamos comparar com uma melancia, por exemplo, que tem umas 100 sementes ou mais dentro de um fruto só. Mas aqui a questão, ele está querendo dizer que a partir de um fruto gerou outras 30. E outras sementes, a partir de um fruto, gerou outras 60. E outras ainda frutificaram de uma tal forma, tão superabundante, que de uma gerou mais 100. Permitiu com que, vamos dizer, de uma semente tivesse uma árvore que gerou mais 100 frutos. Então, na verdade, o 30, 60 a 100 por 1 significa isso, que frutifique, não importa se um pouco, se mais ou menos ou se muito, mas que tem que frutificar. E eu vou dar um exemplo simples para a irmã, aquela questão. Lembra quando Jesus passou do lado de uma figueira e ele estava com fome, ele olhou para a figueira e buscou um fruto e não encontrou nenhum. E o que ele fez em seguida? Ele deu uma ordem para que essa figueira secasse. Por quê? Porque ela era uma árvore inútil. Porque se ela não frutificava, não dava fruto nenhum, não tem nenhum fruto, então morre, porque não tem proveito, não há proveito. Então, nesse sentido, Jesus aqui, ele está querendo ensinar que vão ter pessoas que vão frutificar muito, outras mais ou menos e outras menos, mas o que importa é que está
sempre frutificando. Então, não importa, vamos dizer, eu acho que é desafiador isso, mas muitas igrejas já tentaram aquela campanha de você, por exemplo, evangelizar uma pessoa por ano. Tentar trabalhar de forma para evangelizar um por ano. E aí, se uma igreja de 100 pessoas evangelizasse um por ano, em um ano ela teria 200 pessoas. Aí, se essas 200 no outro ano evangelizasse mais um, teríamos mais 400. E aí, no outro ano, mais um, então, teria-se 800, e assim vai. Aí, 1.600, 3.200. Então, como é que a gente vê hoje igrejas que chegaram a 3.000, a 4.000 membros? Geralmente passou por um processo semelhante a isso, mesmo que não tenha sido a campanha do mais um, mas sim algum processo de crescimento de evangelismo, de forma que vieram a crescer. E aí a gente encontra igrejas pequenas, igrejas grandes, igrejas médias e mega igrejas também, mas, enfim, cada um deles vai dar fruto. Aqui, esse trecho aqui está dizendo que eles frutificaram, tá bom? Não sei se ficou claro, irmã. Ficou? Não, tudo bem, ficou. Ficou claro? E aí, aquela questão, se tiver alguém no reino que não frutifica, esse tal não é de Cristo, porque ele não está vivo. Quem está no evangelho e no reino é um organismo, nós somos organismo, não somos organização. Nós somos organismo quanto no sentido espiritual. Organização é simplesmente no sentido material do que é necessário. Mas a gente realmente pode e deve frutificar, porque quem está vivo cresce. Quem cresce vai alcançar maturidade. Quem chega na maturidade tem que estar frutificando. A gente, na vida cristã, sente isso. Sente um momento que você já está cheio do Espírito de muitas coisas e que você já tem condição de repartir isso com outros. Então, é onde a gente vê que a pessoa começa a desenvolver e entender que o serviço cristão também é abençoador no reino e já é coisas que a gente já tem condição de compartilhar. Tá certo? Perfeito. Ok? Então, há mais alguma dúvida? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a parábola do semeador? Tudo ok, então? Essa ideia do confronto ou do conforto, alguém discorda disso? Alguém tem algum exemplo de alguma coisa que vocês estão vendo acontecer? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ou se concorda, se discorda? Irmão Valdeci, o que o irmão acha disso? Pastor, Oi. Quando eu me preparei para o batismo, eu me preparei 3 vezes, eu fui adiando meu batismo. E eu entendo esse confronto, porque eu queria passar, eu era da igreja católica, eu estava confortável ali, admirava, e hoje, até hoje, eu defendo a igreja católica como eu defendo a minha família. Eu não defendo as aplicações que ela faz, a doutrina dela, mas a gente tem aquele carinho, porque eu fui criada ali eu aprendi a amar a Deus, aprendi a palavra ali. E eu fui confrontada nas 3 vezes que eu adiei o meu batismo. Por quê? Se eu ia mudar, porque eu não concordo com aquilo, eu acho que Deus já havia preparado o terreno lá desde criança, mas eu teria que tomar uma decisão. E cada vez que eu queria tomar essa decisão, não, eu vou me batizar, que eu já estava preparada, já tinha feito curso de batismo por 1 ano, mas eu era confrontada com alguma coisa que eu não queria para a minha vida, ou na igreja. Então, eu queria enxergar ali a perfeição, né, nos irmãos, não era na doutrina da igreja, mas eu queria enxergar a perfeição nos irmãos. Falei, eu só vou me mudar quando eu enxergar que eles são melhores do que aqueles que eu estou seguindo. Aí, por quê? Porque eu estava vendo as pessoas, eu não estava vendo a mudança em Jesus Cristo, eu estava vendo a mudança em pessoas.
Então, por 3 vezes adiei o meu batismo por esse confronto. Eu chegava eu me preparava, estava tudo pronto, eu ia me batizar em tal dia, chegava, eu entrava na igreja, acontecia uma coisa que eu falava, não, absurdo isso, eu não quero para um lugar onde eu vejo isso. Então, o que estava sendo confrontado ali? A minha fé em Jesus Cristo. Então, o alvo tem que ser Jesus Cristo. Você tem que ver o que está sendo pregado ali, se o que está sendo pregado ali está de acordo com a palavra de Deus, e deixar do lado, vamos dizer, entre aspas, o pecado do outro. Porque eu também estava julgando, eu também estava naquela situação, e talvez outros vissem em mim aquilo ali. Eu não enxergava em mim mudança, não é? Então, até o pastor que me batizou, ele disse o seguinte, a última vez que conversei com ele, eu confessei isso, eu falei, eu não vejo mudança em mim, no que eu vou mudar? A minha vida desde criança foi dentro da igreja, e sempre preocupada com as coisas de Deus, preocupada com o outro. Ele falou, essa mudança não é você que vai enxergar, é o outro que vai enxergar em você. Então, aí eu entendi. Então, eu entendo esse conforto e esse confronto assim, porque eu estava procurando uma igreja confortável, onde eu fosse lá, era tudo mil maravilhas. E na vida não é assim, na igreja também não é assim. A palavra de Deus, sim, não tem mudança, não tem confronto com nada de coisas erradas. Mas o outro, a gente confronta com as coisas que a gente vê nas igrejas. Às vezes a pregação, de acordo com como é pregado, a gente se confronta com aquilo e a gente tem que ter maturidade e sabedoria para saber separar e entender. É isso que eu queria dizer. Ok. Assim, o exemplo da irmã é justamente assim, essa ideia de ver qual é o resultado do evangelho na sua vida, né? E o exemplo de Cristo é a melhor coisa, porque os homens são falhos. E vamos dizer que às vezes não é má fé dos homens, é porque eles estão sendo lapidados, estão sendo trabalhados, estão sendo santificados. A santificação, ela acaba sendo um processo na nossa vida. A justificação é no momento que a gente crê. Então, o batismo, ele está ligado à ideia de que creu, viu, irmã Isabel? Então, a pessoa que creu, que declara isso e confessa Jesus de livre vontade, essa pessoa entende o plano da salvação, entende o que significa ser um cristão, então ela está apta para ser batizada e pode se achegar à igreja porque ela entendeu o evangelho. E ela aceitou esse evangelho, ela quer ser parte da igreja, ela fala assim, eu quero ser o corpo de Cristo, ela entende, ela discerne o corpo. Por isso que a gente só ministra a ceia para pessoas que são batizadas, porque ela tem que discernir o corpo. É o que o texto indica, gente, diz que aqueles que comem e bebem sem discernir o corpo, sem entender o que é a igreja, sem entender o que é corpo de Cristo, eles comem e bebem para a sua própria condenação. Agora, quando eu digo assim, essa questão do confronto, é porque assim, a minha vontade humana, ela é carnal. A vontade humana de qualquer pessoa é carnal por causa da inclinação para o pecado. Senão o cristão não morria, né? O cristão não pecaria e também não morreria. Por que morrem cristãos? Por que morrem pastores, morrem missionários, pessoas que, poxa, estavam servindo a Cristo, mas morreu? Por quê? Porque ainda existiu aquela questão da natureza pecaminosa. Porém, a gente não vai passar pela morte eterna, a gente pode até passar pela física, mas a eterna a gente tem garantia. A gente não vai passar por ela, não é porque a gente é melhor que ninguém, não, é porque a gente aceitou a graça e o sacrifício e creu na ressurreição de Cristo e entende que pode até passar pelo sofrimento semelhantemente a Cristo, mas que no último dia eu vou estar lá naquela última ressurreição. A gente vê assim, né, também aquela ideia do arrebatamento, vê às vezes no vidro de um carro lá, em caso de arrebatamento, esse veículo vai estar desgovernado. Por quê? Aqui ele está indicando que a pessoa que dirige, ela está entendendo que, ó, eu sou de Cristo, se chegar a hora, tchau, para essas coisas aqui, eu vou para viver a glória com meu Pai, né? Então, esse tipo que eu quis dizer, assim, questão do confronto, no sentido da palavra nos confrontar,
no sentido de dizer, ela quer me corrigir. Por mais que a minha vontade seja diferente daquela que a vontade de Deus apresenta por meio da palavra, eu vou entender que a vontade de Deus para a minha vida é melhor do que a minha própria vontade. Então, diante disso, eu prefiro submeter a minha vontade à vontade de Cristo, para que, então, esse fruto, esse resultado, seja abençoador na minha vida e na minha família, e naqueles que me rodeiam. Então, isso é confrontar, porque a vontade que a gente tem é cumprir a nossa vontade. A gente quer cumprir a nossa, e não a vontade de Deus. Né? Vamos dizer, vamos imaginar uma pessoa ímpia. A pessoa quer ter liberalidade sexual. E aí, de repente, ela quer vir para o evangelho. Aí o evangelho diz, não, você não pode ter liberalidade sexual. Você tem liberdade sexual mediante casamento. Você se casou, você tem liberdade sexual com seu cônjuge. É o que a palavra garante. E aí, essa pessoa vai ser confrontada. Falando, não, mas peraí, eu vou escolher o quê? Então, eu vou querer a liberalidade sexual ou eu vou querer me submeter ao evangelho, submeter a Cristo? Por isso que é mais fácil para o ímpio dizer Deus não existe, do que ele dizer, ele existe, mas eu não quero seguir. A questão é que, quando ele admite que Deus existe, ele admite, então, que Deus tem uma verdade, que tem uma palavra, então, que ele teria que se submeter àquilo, e ele não está se submetendo. Então, para ele não ter que se submeter, ele prefere dizer que Deus não existe, que é mais fácil. Ou Deus está morto. É uma forma de dizer que eu não tenho que seguir, não tenho obrigações, né? Porque o evangelho, ele traz implicações, assim como uma afirmação traz implicações e consequências, as escolhas também trazem, né? Por isso que no evangelho não existe o quase crente, o quase cristão, o quase salvo, porque o quase salvo é perdido completo, o quase crente é incrédulo, porque não ele está no quase, né? É o quase salvo é perdido completo. Então, é bem difícil entender isso. As pessoas não entendem que melhor para a sua vida é ser confrontado com o evangelho. É o evangelho dizer que você tem que ir para a direita e você querer ir para a esquerda. Você fala, não, então não vou para a esquerda, eu vou para a direita, porque o evangelho está me apontando esse caminho. Ou eu vou em frente, porque se eu for desviar, eu posso me perder. Então, tem a recomendação bíblica, por mais que a nossa vontade não seja essa, ela vai ser sempre mais abençoadora para as nossas vidas. Vamos dizer, a gente tocou nessa questão sexual. O mundo prega, use camisinha. E a Bíblia diz, seja fiel. Qual vai ser mais abençoadora para nossas vidas, para os nossos casamentos, para as nossas famílias? É usar camisinha? Né? E até porque, e ainda assim, a gente sabe que os métodos humanos, nenhum deles tem garantia nenhuma. A gente não tem garantia nem de saúde se sair fora desse prumo que Deus deu. Deus criou essa circunstância, o homem e a mulher, para viverem felizes, mas deu o casamento para dizer assim, é algo abençoador, é algo abençoado, que está abençoado por mim. Então, algo que é abençoado por Deus, como é que vai dar errado? É que as pessoas fazem muitas coisas sempre pelos seus próprios preceitos, pelas suas próprias, seus próprios pensamentos, suas formas de agir. E aí, isso, vamos dizer, por isso aí vamos fazer o paralelo com o evangelho do conforto. É quando é pregado aquilo que a pessoa gostaria de ouvir. Só fala do amor de Deus o tempo todo e nunca fala da justiça. Fala da graça de Deus que é para todos, mas não fala, por exemplo, que você tem que levar a sua cruz, né? Porque tem um preço a ser pago. Além o preço no sentido do vivenciar, daquilo que a gente abre mão. A vida de um cristão, vamos dizer, certa feita eu ouvi um pastor dizer que plano de saúde para crente devia ser mais barato, porque não bebe, não fuma, não vai ter, vamos dizer, também não fica se arriscando demais em esportes radicais, que então não dá tanto problema. O crente naturalmente não fica muito doente, mas por isso que ele falava, tinha que ser mais barato, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado onde? A gente não bebe, mas a gente come. Então, se a gente comer errado, também não pode prejudicar a saúde. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas também. Então, enfim, a gente tem que trabalhar ali administrando o tempo todo se a gente quiser chegar acertar o alvo, que é ter a salvação das nossas vidas. Então,
Por isso que o evangelho do conforto, que só vai me deixar confortável e vai me fazer permanecer na condição que eu estou, ele vai me levar para onde eu já estou indo. Por isso que, vamos dizer, essa semana teve uma situação interessante. Eu conversei com uma pessoa que ela falou assim, você é pastor, né? Eu falei, sim. Eu quero depois fazer uma entrevista e gravar isso, olha isso, ela falou, quero gravar uma entrevista com você e tal, para provar para as pessoas que todos os caminhos levam a Deus. Eu já entrevistei um budista, já entrevistei um espírita, eu quero entrevistar você, para depois a gente fazer uma apanhada assim, e para as pessoas pararem com esse negócio de preconceito. Olha o que... Ela é uma doce ilusão ela imaginar que eu vou me prestar um serviço desse. É alguém que, de repente, prega o ecumenismo, acha que qualquer religião vai estar certa, qualquer caminho está certo, e sendo que qualquer caminho não leva a gente para casa. Se você escolher a direção oposta da sua casa, você vai ter que dar a volta no planeta para chegar na sua casa, né? Então, não existe essa ideia de todos os caminhos levam a Deus. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um caminho, uma verdade e uma vida, só que é o próprio Cristo. Então, se eu pegar outro caminho que não que seja Cristo, é perdição. Então, as pessoas não entendem isso. Agora, no que a pessoa estava falando com relação ao respeito a uma religião, as pessoas de um credo devem respeitar outras de outro credo, eu entendo que sim. Entendo que tem que respeitar para que eu possa ser respeitado também. Então, o direito posso dar para o outro, mas eu também quero os meus direitos. Então, existe essa ambiguidade, vamos dizer assim, e isso é real. Mas ecumenismo, no sentido de tudo que é tipo de fé vai levar para o mesmo Deus, desculpa, mas eu acho que existem deuses, aclamados deuses, né, com D minúsculo, mas existe um único Deus, que é o Senhor nosso Deus, aquele que disse para Jesus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, aquele mesmo que disse, haja luz e houve luz, esse é o Deus eterno, o Deus que nós cremos. Aquele que nos resgatou por meio do seu Filho Jesus, esse Deus, né? Assim como Jesus não tem muitos Jesuses, é um só, é aquele que ouviu do céu, dizer, este é o meu Filho amado, né? Em quem tenho prazer, aquele sobre o qual veio o Espírito Santo em forma de pomba, esse Cristo, aquele chamado Nazareno, esse é o Salvador das nossas almas. Então, não existe um Cristo para cada tipo de pessoa, para cada gosto. Hoje existe, sim, uma igreja para cada gosto. Cada pessoa que não quer ser excluída pode criar um grupo e fazer uma igreja, né? Então, a questão é que nós não excluímos pessoas, né? O que se exclui são as práticas que não estão em conformidade com a palavra. Então, a disciplina que a Bíblia fala é uma disciplina permeada de amor, onde ainda pressupõe o cuidado, para que a pessoa disciplinada venha a se ajustar e voltar para o meio. Essa é a disciplina bíblica, né? Então, de disciplina, nenhum de nós está isento, porque se a gente pisar na bola por algum motivo, a gente vai sofrer a consequência desse erro, né? Então, mas o mundo não quer saber de nada, eles querem... Eu até, assim, irmã Isabel, lembrando do teu exemplo, eu acho que, assim, cada um de nós teve um momento que a gente imaginou que chegar na igreja ia ser um pedacinho do céu, e que a gente só ia encontrar pessoas amáveis, pessoas que vivem a Bíblia ali todos os dias, e que era a comunhão dos santos, é aquela comunhão que é maravilhosa, mas o detalhe é que a gente tem que entender que essa comunhão é promovida pelo Espírito Santo em meio a pecadores, porque ele nos amou sendo nós ainda pecadores, porém, somos pecadores redimidos e remidos. E aí a gente não é mais escravo do pecado. O pecado, ele é um acidente na nossa vida. E não sei quantos entendem isso, mas eu entendo que se nós nos tornássemos santos totalmente, 100%, nós anularíamos o sacrifício de Cristo. Porque a Bíblia diz que só houve um justo, e um justo sequer. Então, se ele esteve aqui sem pecado, foi ele que pagou o preço, ele que tinha autoridade para pagar o preço pelas nossas vidas, e aí ele vem nos santificando, cada dia mais a gente vai se parecendo com ele, mas não vamos chegar a 100%, porque senão a gente anularia, não precisaria mais de Cristo, porque a gente teria atingido a santidade 100%. Então tem esse detalhe, porém a gente não é mais escravo,
Agora, a nossa inclinação é para as coisas do Espírito, se é que somos de Cristo. Se somos de Cristo, a gente tem que submeter ao Espírito, mesmo que a nossa vontade seja pegar lá o pescoço de alguém e esganar, a gente fala assim, não, Senhor, eu não vou fazer isso, porque a tua vontade é contrária a isso. Por mais que eu tenha com vontade, ou até motivo, porque a pessoa me injustiçou. Porém, aí vem Jesus falando, você tem que amar até o inimigo. E aí a gente fica em que situação? Vamos dizer, aquelas pessoas, por exemplo, que nos traíram, ou, por exemplo, pais que nos abandonaram, como é que fica? A gente vai fazer o quê? A gente vai cobrar deles isso ou a gente vai amar incondicionalmente, assim como a gente faz com... Porque muitas vezes a gente ouve pessoas falarem que, poxa, eu estou há 2 anos sem falar com aquele meu familiar porque a gente teve uma desavença. Poxa, então, quer dizer, e o perdão? Onde é que fica isso? Onde é que está a minha vida cristã se eu não vivenciar isso? Eu, por exemplo, vivi abandono de pai aos 5 anos de idade. Dos 5 anos de idade para frente, meu pai não cuidou nem da minha vida, nem dos meus irmãos. Eu tinha 5, minha irmã tinha 3. Porém, hoje, nós temos relacionamento com o nosso pai, porque ele não morreu, ele continua, ele mora em Guarulhos hoje, e a gente, o que Deus promoveu? Uma situação de perdão mútuo, né? Porque a gente também ficava condenando por causa dos erros dele, né? Como se a gente não fosse cometer erros, como se a gente nunca errasse com os nossos filhos. Então, a gente teve esse momento e foi algo maravilhoso, o que promoveu uma comunhão, e hoje a minha filha tem uma convivência com a avó dela, porque Deus operou o perdão na nossa família, senão ela não ia ter. E os avós maternos dela já estavam em memória quando ela nasceu, então ela não teria avós. Se, no caso, ela tem avó e avô ainda, por minha parte, quer dizer, os meus pais ainda são vivos, mas a gente tem a convivência com ele, a gente ama e já não cobra mais os erros do passado. Por quê? Porque Deus operou o perdão. Então, era alguém que a gente não precisava, vamos dizer, humanamente falando, não precisava respeitar, eu não precisava fazer uma série de coisas, porque houve o abandono. Porém, o abandono não é justificativa bíblica para a gente agir assim. Então, Deus operou isso na nossa vida, no nosso coração, e muito nos alegrou, porque hoje a gente consegue conviver com alegria. Então, o Evangelho, ou ele é autêntico para nós, para a nossa vida, ele tanto nos dá direitos, como nos gera obrigações. Se eu tenho que amar o inimigo, e que dirá do meu pai? Ah, mas meu pai me traiu, me abandonou, me fez isso ou aquilo, não importa. Pode ter sido a mãe, né? É aquela história de... Também, o casamento dos meus pais não deu certo, então o meu também não vai dar certo. Não, não existe isso. Existe um parâmetro que você quer dar para a sua vida. Eu quero o parâmetro de Cristo no meu casamento, eu quero o parâmetro que a Bíblia coloca. Então, eu tenho esperança que vou ter um casamento abençoado, porque eu estou escolhendo agir no parâmetro de Cristo. Tá certo? Vamos passar para frente? Alguém mais tem alguma dúvida? Então, ok, a parábola da candeia são os versos de 21 a 25. Aqui é aquela ideia da luz, né, que você não coloca debaixo do alqueire, aí tem um cesto representando isso. Alqueire significa exatamente, não é alqueire, a candeia, né, que se coloca debaixo alqueire mesmo, a palavra, confundi com hectare, eu estava imaginando hectare, falei, eu devo estar errando a palavra, mas é alqueire mesmo, que é um cesto usado para medir grãos, né? Então, o texto ali que eu escolhi foi exatamente ali em Mateus 5, 14 e 15, que diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Então, é aquela ideia da lógica, né? A luz só é luz quando brilha. E ela, quando brilha, só tem efeito e sentido se ela estiver colocada num lugar alto. Então, por isso, nas nossas casas, nós colocamos a iluminação na região mais central possível do ambiente, para iluminar todo o ambiente com qualidade. Então, esse texto já traz essa ideia da candeia aqui, no caso, que a luz não faz sentido colocar dentro de um cesto ou debaixo da cama,
que é a pergunta que Jesus faz, né? Então, essa parábola, ela traz essa ideia daquilo que está oculto vai ser manifesto, né? E aquilo que está escondido vai ser revelado algum dia. Então, vai haver algum momento dessa situação. Então, por isso, a gente pode pensar, inclusive, na questão, vamos dizer, quando a gente pensa luz, nos nossos dias, a gente pensa numa lâmpada, né? Antigamente, se pensava como nessas imagens aqui, era mais a ideia do fogo, né? Que servia como forma de iluminar. Então, que existia essa lâmpada movida a óleo, como está aqui na direita, e hoje os lampiões e as velas, né? Enfim, tudo isso era a ideia de fogo para iluminar. Mas hoje a gente já tem a questão da energia elétrica, então a gente pensa a lâmpada também. E uma lâmpada apagada, ela não tem sentido algum, né? Ou uma lâmpada queimada, ela não é luz. Luz é o efeito dela quando ela está em condição útil, né? Então, essa questão aqui do texto falando sobre luz, e esse texto que nós puxamos de Mateus, fala que vós sois a luz do mundo. Vós, ele está se referindo a quem? Aos que creem. Porque se a luz de Cristo habita em nós, nós vamos refletir essa luz, vamos ser como espelho, refletir no mundo, iluminar o mundo. Então, a luz de Cristo deve brilhar, sim, através de nós, Jesus deve brilhar através de nós, e fala, aí, por isso ele coloca, não dá para, se você fizer uma cidade em cima de um monte, você não vai conseguir esconder essa cidade. E a luz é a mesma coisa. Então, quando ele fala, vós sois a luz do mundo, ele traz também uma responsabilidade para nós, que é de brilhar Jesus Cristo, onde quer que a gente esteja. Então, por mais que alguém possa dizer, eu não sei pregar, queridos, nós pregamos todos os dias. Nós pregamos e nós falamos de Cristo todos os dias. Porque a gente fala de Cristo quando a gente vai para uma faculdade, a gente fala de Cristo quando a gente vai para o trabalho, a gente fala de Cristo quando a gente está no trânsito, a gente fala de Cristo quando está numa quadra de futebol, a gente fala de Cristo o tempo todo, porque a gente testemunha Cristo. Ou se a gente, em algum desses lugares, ou outra situação qualquer, que a gente der um testemunho que discorda do Evangelho, que é diferente, que Cristo não faria, então algo precisa ser mudado. Alguma atenção precisa ser dada nisso. Por quê? Nós somos a luz do mundo, então onde quer que a gente caminhe, a gente está pregando o Evangelho. Tem um testemunho rápido de uma situação que eu vivenciei, que achei muito interessante, aquilo me impactou também. No dia que eu fui comprar na verdade eu comprei, fui buscar a placa de áudio, eu cheguei no lugar, no destino, e parei numa farmácia, que eu precisava comprar um comprimido, e também precisava usar o toalete. Então, eu cheguei e perguntei para a pessoa, só que eu estava com mais urgência para usar o toalete do que comprar o comprimido naquele momento. Então, na hora que eu cheguei, eu pedi a informação se havia e se tinha como utilizar, e a pessoa falou assim, não, tem, é só seguir ali naquele corredor. Aí eu agradeci e fui ao toalete. Quando eu volto, essa pessoa olhou assim para mim e falou, puxa, eu tenho que mudar minha vida. Aí eu olhei assim e falei, ué, mas do que ela está falando, né? Ela virou para mim e falou, você é de igreja, né? Eu falei, sou. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, porque eu sou uma pessoa desviada do evangelho. Na hora que você chegou aqui, na hora que você abriu a boca, eu senti uma paz tão grande, uma coisa assim que me invadiu, de uma tal forma que eu falei, não, essa pessoa só pode ser de Cristo. E só o fato de eu ter chegado aqui, essa presença se manifestou de uma forma que me confrontou, e eu entendi, falei, não, eu preciso dar um jeito da minha vida, dar um prumo e voltar para o evangelho, porque esse é o caminho. Eu falei, gente, eu não disse uma palavra. Mas por quê? Porque Cristo que está em nós vai brilhando, o perfume de Cristo nos rodeia, a graça dele, o Shekinah é conosco. E se o Espírito está com você, onde você chegar, o Espírito Santo está. E foi ele que impactou aquela pessoa. E aí eu saí dali maravilhado e agradecido depois a Deus por essa questão, falando assim,
Senhor, que maravilha, a gente ouve, não, já leu na tua palavra que a sombra dos teus servos curava, né? E a gente pensa, puxa, que estar cheio do Espírito deve ser esse ponto, para que até a sombra de alguém saia curando. Então, a gente vê que o Evangelho, quanto mais a gente der vazão ao Evangelho nas nossas vidas, ele vai, sim, transbordar. As pessoas vão ser, sim, impactadas. E a gente prega, assim, todo dia, todo momento. A gente prega quando lida com os filhos. A gente prega quando lida com os nossos pais. A gente prega o tempo todo. Agora, que essa pregação seja um viver autêntico do lado daquilo vivenciando aquilo que Cristo nos ensina, né? Então, e ele fala novamente, reenfatiza, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então, que o evangelho faça, ele está dizendo isso, o evangelho que eu estou pregando, eu quero que faça a diferença na sua vida. Então, ouça aquilo. Então, essa parábola da candeia, ela fala também dessa questão do zelo ao realizar a obra missionária. Por quê? Quando você vai ali observar os versículos 24 e 25, fala sobre isso, mostra que se não houver esforço, se não houver dedicação, envolvimento nesse sentido, a gente acaba não conseguindo brilhar Jesus. A gente quer que a luz de Jesus brilhe no mundo todo, mas eu não faço nada por missões, eu não evangelizo, eu não oferto, eu não faço nada. Então, como é que essa obra vai acontecer? Né? Se nós não fizermos, nós, os que cremos, não tomarmos nenhuma atitude. E aí, em seguida, eu não sei, alguma dúvida sobre essa parábola da candeia? Alguém quer comentar alguma coisa? Senão, a gente pode seguir para mais uma. Pode seguir, pastor? Ou pelo horário a gente melhor encerrar? Pode seguir mais uma? Porque elas são pequenas agora, as próximas, né? Então, essa próxima da semente, que é dos versos de 26 a 29, são 3 versículos. Alguém pode ler Marcos 26, 4, 26 a 29? Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Obrigado, pastor. Então, queridos, esse trecho, ele fala exatamente daquilo que Deus mostra que ele é Deus. Para mim, um exemplo que vai em paralelo completo com isso é a questão da gravidez, por exemplo. A mulher, quando ela é engravida, o que a gente pode dizer dela é que ela está esperando um bebê, não é isso? O que ela pode fazer mais, além de esperar? Fora as coisas naturais de se alimentar o melhor possível, isso aí tudo bem, é um zelo para manter a gravidez. Mas na gravidez em si, o que a mulher pode fazer? Ela não cria o bebê ali dentro, ela não tem poder para dizer, agora eu quero que faça a mãozinha, agora o pezinho, não, agora eu quero que faça a cabeça. Não tem, ela não tem domínio sobre isso, ela só pode esperar, porque é Deus quem dá o crescimento, quem processa tudo isso e faz o milagre da reprodução acontecer. E no caso da agricultura é a mesma coisa. O homem pode arar a terra, pode adubar a terra, pode semear e pode regar. Chegou aí, o crescimento, o germinar e o crescer é tudo com Deus. Depois que crescer, eu tenho cuidado, que o homem pode ajudar no cuidado, mas ele não dá o crescimento. Assim como a gente também não pode acrescentar mais na nossa estatura, se a gente quiser crescer, e a gente também não pode ficar mais baixo, se quiser ser um pouquinho mais baixo. Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa que é muito alta, se ela não tomar cuidado, ela sai batendo a cabeça por tudo quanto é lugar. Então, dá a cabeçada toda hora. Porque, às vezes, o padrão das coisas é mais baixo do que ela está acostumada, ou do que ela é. Então, ela vai, se não tomar cuidado, vai dar muita cabeçada. Então, de repente, ela podia falar, poxa vida, podia ser um pouquinho mais baixo, que não ia ter essa preocupação. Então, enfim, a gente não consegue mudar, administrar aquilo que é da parte de Deus.
E o crescimento é algo que é da parte de Deus. Então, se a gente aplicar isso para o reino, a gente ouve falar, por exemplo, de pessoas que se converteram que a gente nunca imaginou que se converteriam. Né? Algumas pessoas que declararam isso, que testemunharam isso, e a gente vê, imagina, falou, mas aquela pessoa, nunca que eu imaginei que essa pessoa pudesse um dia vir a se converter. Né? E a gente tem o nosso lado humano, né? O nosso lado que julga muito rápido, né? Então a gente tem essa dificuldade quanto seres humanos, e isso é uma das coisas que precisa ser trabalhada muito, que a Bíblia é veemente nesse sentido, para a gente não julgar, porque com a mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Então, assim, quer ver, eu vou dar um exemplo que eu dei uma vez em outra igreja, e o pessoal ficou pasmo, né? Mas vamos ver, imagine que a gente tivesse um culto, e em meio ao culto, entrasse Osama Bin Laden. Ele tivesse escapado de todas as armadilhas, e ele entrasse e falasse assim, amados, eu recebi a Cristo, eu quero compartilhar da comunhão com os irmãos, eu quero estar aqui no culto, quero participar com vocês, quero cultuar com vocês. Mas era Osama Bin Laden, o cara era um terrorista, ele mandava matar à torta e à direita. E a gente, para acreditar numa conversão dessa? Ou sei lá, quem que seja o personagem, se você quiser pensar, sei lá, um Saddam Hussein da vida, ou sei lá, o Hitler, qualquer um deles que pudessem entrar assim e dizer, e a gente ia ficar pasmo com isso, porque a história que a gente conhece é outra coisa. Então, a gente, para julgar, é muito rápido. Né? Então, mas, enfim, quem dá o crescimento aí a gente vê nesse texto. Então, o misterioso modo como Deus expande o seu reino no mundo é misterioso mesmo. Mas você vê, ó, 1 Coríntios 3:7 diz lá, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Não é isso? Então, a parte que é de Deus, Deus não dá a ninguém. É muito interessante. A glória dele, que são coisas que vão definir e estabelecer que ele é Deus, ele não compartilha com ninguém. Mas aquelas coisas que vão nos abençoar, ele compartilha, que ele entende que vai ser edificante, ele compartilha. Mas ele nunca vai compartilhar conosco, por exemplo, a questão da criação. Ele é o criador e ponto final. Ele não vai deixar que nós sejamos criadores também. Nós somos criaturas, né? E depois feitos filhos de Deus por quanto da fé. Mas alguns atributos dele, ele não vai compartilhar, porque senão pessoas ou outros seres poderiam querer dizer que são também Deus. E, enfim, daria uma confusão gigantesca. Nessa parábola da semente, então, também tem essa ideia que a gente, aqui, para haver um bom fruto, precisa haver um agricultor. Assim como a mão humana espalha a semente para que haja colheita, o coração humano só produzirá bons frutos se for tocado pela graça de Deus ou pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós mesmos não somos bons, nós por nós mesmos. Mas nós vamos tendo, essa condição vai sendo melhorada cada dia, vai sendo trabalhada pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Né? Outra parábola que ele cita é a questão do grão de mostarda. Né? E a do grão de mostarda, ele fala, então, que a menor das sementes, crescendo, torna-se uma árvore, isso está nos versos do 30 até o 32, torna-se uma árvore maior que as hortaliças, com cerca de 4 metros de altura, onde as aves podem fazer seus ninhos. E aí a gente pode trazer essa ideia para o Evangelho, ainda entendendo isso mesmo, que Jesus começou com um pequeno grupo e agora está alcançando toda a terra. Essa parábola também fala sobre essa ideia, apresenta a ideia de fé e de encorajamento. Eu queria dar um exemplo simples para os irmãos, mas que aparece aqui no nosso celular. A gente tem aqui os aplicativos de Bíblia, né? Aqui no caso, aparece o texto bíblico e tem as versões. Aí, eu vou dar uma lidinha rápida em algumas aqui,
que a gente nunca nem imagina que a Bíblia já foi traduzida para algumas línguas. Bom, português, inglês e espanhol não tem novidade para nós. Mas na versão da Bíblia do celular, ela tem versões em árabe, aramaico, armênio, basco, chamorro, chinês, coptique, croata, tcheco, dinamarquês, holandês, estônia, finlandês, francês, georgian, alemão, grego, hebraico, húngaro, italiano, enfim, diversas línguas, a vietnamita, ucrânia, turco, tamajak, que eu não sei nem que país que é esse, tem uma outra língua aqui, tagalog, sueco, essa aqui eu também não faço ideia, Swahili, nossa, é umas coisas estranhas, mas é a Bíblia já traduzida em diversas línguas e povos, porque eles estão sendo alcançados, porque a obra de Deus está acontecendo, está fazendo diferença, o seu testemunho e o meu está fazendo diferença. Os versos 33 e 34 aqui falam com muitas parábolas, eles expunham a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem as parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, se você é discípulo de Cristo, Deus não vai te deixar sem entender alguma coisa, sem compreender. Pastor, não sei como está a questão no nosso horário. Do verso 35 ao 41 é um resumo fácil, é um texto Aqui já não é mais uma parábola, é quando eles foram atravessar o mar e teve aquela tempestade. Acho que em 1 minuto eu consigo resolver. Pastor, então pode, né? E aquela tempestade que todo mundo conhece, a gente conhece até o hino que fala sobre isso, né? O 328, lá o Sossegai, fala daquele momento, então, que os discípulos estavam atravessando com Jesus. Após esse momento das parábolas, eles foram atravessar para outra margem e teve uma tempestade. Mas antes disso, Jesus deitou e dormiu para descansar, e nisso, durante a viagem, começa uma tempestade, o barco começa a encher de água, então eles ficam apavorados e acordam Jesus, né? Dos versos 35 ao 39, a gente vê isso, a tempestade acontece, a preocupação dos discípulos, e eles acordam Jesus. Então, Jesus vem, repreende a tempestade e o mar se acalma. E aqui a gente encerra nesses 2 últimos versículos, são 40 e 41, diz assim: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, estavam apavorados, acho que até a gente também estaria se a gente estivesse naquele barco, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí isso gera uma perguntinha no nosso coração, se Cristo estiver conosco no barco da vida, há o que temer? Né? Tem alguma coisa com que se preocupar se Cristo está conosco no barco? Então, essa não é uma parábola, foi uma história, um fato que aconteceu. E quando Jesus acalma o mar, mostra o poder que ele tinha, mostra que ele realmente é Deus, e é algo irrefutável, inegável. Né? Então, por isso que a nossa fé em Cristo não é vã. A nossa fé no Evangelho não é vã. Aquilo que a gente faz, nosso trabalho no Senhor também não é vão. Tudo aquilo que a gente faz em prol do reino, Deus é conosco e está conosco. Amém, queridos? Deus abençoe, que a sua palavra possa ser frutífera, viu, irmã Isabel? Irmã Rosalina? Ser frutífera a 30, a 60 e a 100 por 1 nos nossos corações, né? Que ela venha a germinar e venha realmente a frutificar. Nossas famílias e nossas vidas sejam abençoadas, em nome de Cristo.